Oi, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que satisfação encontrá-los aqui, que satisfação vê-los de novo, mais uma semana para a gente estar participando dessa live. Júlia, sempre presente nas lives, né, Júlia? Adoro te ver, adoro que quando tu entra, sei que tu tá aí. Previdenciária é tua área também, né, Júlia? Trabalhista e previdenciário, então vai ser bem legal essa live que a gente vai estar produzindo hoje com a Proadri. Não vai ser discussão política, eu sempre digo, né, nas nossas lives não tem discussão política. A Jordana, tudo bem? Beijo, meninas. Feliz em vê-las. Morro de saudade de vocês, né? Eu brinco que essas nossas lives a gente acaba matando a saudade de todo mundo, mesmo que seja de forma virtual, né? Então é muito, muito bom vê-las. Doutora Jamila, querida, semana que vem a live é com a doutora Jamila, que vai estar participando conosco, falando sobre, né, a tecnologia, sobre o direito, né, o futuro da advocacia para os jovens advogados, né? Doutora Adriana de Góes, nossa convidada, entrando, queridona. Saudade, Jô. Vou tentar hoje a gente não ficar dando tanto oi, né? Mas é bom porque nesses primeiros momentos da live que o pessoal vai entrando, a gente vai dando oi. Oi, Oi, Adri! Tudo tudo bem? bem? Que bom vê-la, nem que seja pela live, pelo celular, né? Verdade, é a Bom, forma de nos conectarmos agora, nesse momento. verdade. Estou falando para o pessoal aí que está entrando, diz como é bom a gente ver, né, as meninas aí, o pessoal que é especialista aí, que está trabalhando, se especializando na área, está prestigiando, vem prestigiar os nossos colegas que estão aí, né? A Jamila já estava falando, a Jamila vai estar conosco na semana que vem, numa live na semana que vem. Esse mês de agosto, a gente está trabalhando, as nossas lives são com advogados, né? A gente está trabalhando com os advogados, falando do exercício da advocacia, né, Adri, as pessoas apaixonadas pela advocacia como tu, né, que é uma apaixonada pelo que faz, né, a gente sabe. Então, e no mês de setembro, as nossas lives vão ser lives focadas na OAB. Daí a gente vai estar focando só para a segunda fase da OAB, para os estudantes aí, tá? O pessoal que está se preparando para a prova, que a princípio está marcada para o dia 4 de outubro. Mas esse mês, então, é o nosso mês, é o mês dos advogados, né? Sim. Então, primeiro eu queria agradecer, dizer que eu fiquei muito feliz com o convite, principalmente por você ser uma pessoa que eu admiro tanto, porque a Ju foi minha professora, pense que honra. Nossa, ela era uma ótima professora, ela fazia aquilo com amor, aquele amor que acaba transparecendo e incentiva muitas outras pessoas. Com certeza, para mim, foi uma grande incentivadora. E depois de muito tempo, encontrei ela na 2S, que para mim é uma família, é um curso excelente. A Pro Mariane, a Pro Carol, as meninas que trabalham lá. Quem já teve a oportunidade de ter contato e fazer curso sabe como é ótimo o ambiente, como a gente se sente bem. E também que são pessoas que torcem por nós, que torcem para depois do curso, não é só aquele momento, porque quem já fez curso lá sabe que a gente mantém contato. Os cursos que nós tivemos de previdenciário, o pessoal me chama no WhatsApp, a gente conversa, troca ideias sobre o direito previdenciário, sobre carreira, sobre trabalho. E para mim, uma família é isso, Ju. São pessoas que torcem por nós, torcem pelo nosso sucesso, e estão ali para nos apoiar. Ai, muito obrigada, Adri, pelas belas palavras. E eu fico feliz vendo ali também a Joana, a Júlia, as meninas falando. Obrigada, gurias, pelo carinho. Fico feliz, eu acho que eu até Obrigada. falo, Um beijão para eu acho todas. que, né, Jor, eu acho que a advocacia, eu sempre digo, eu acho que nós advogados, ser advogado é lindo. A gente, como advogado, a gente tem a possibilidade de fazer a jurisprudência, como sempre E aí eu vendo agora que depois da advocacia eu descobri a docência, que é a minha segunda paixão. Então eu trabalho com as duas grandes paixões. A docência falando em direito, né, voltada para a advocacia. Então eu fico feliz, né? Obrigada, Adri, que também é uma pessoa que os alunos gostam demais, né? Como você mesmo falou, no curso de previdenciário que você trabalhou conosco.
foi show de bola, e eu acho que é isso que é importante, a gente trabalhar não só naquele momento do curso, mas sempre, porque vai aparecer uma dúvida, e nós, como colegas acima de tudo, porque a gente é colega acima de tudo, a gente tem que auxiliar, né? A gente tem que se ajudar, a gente é uma família, né? Como advogados também, então eu fico muito feliz, né? Agradeço aí a presença de Eu agradeço a presença de todos. Vamos torcer que essa internet hoje não dê pane, porque a gente fica aí, né, sujeito à internet, mas vamos torcer que dê tudo certo. Então, dar as boas-vindas a todos vocês. A ideia que a gente tem hoje é que a Proadri vai falar, eu chamo de Proadri, né? É doutora Adriana, mas eu já estou acostumada a chamar de Pro, porque a gente trabalha com Pro, né? Também. Então, vai estar trazendo aí algumas informações do direito previdenciário, algumas coisas que foram questionadas na nossa caixinha de pergunta que ficou durante a semana. A Proadri vai estar aí trazendo, vai estar tirando as dúvidas, vai estar falando sobre o que vai ser do direito previdenciário daqui para frente, se tá, como é que é a oportunidade para quem está também iniciando a carreira na advocacia, se vale a pena investir no previdenciário, se não vale, né? Vai estar trazendo para nós. E aí a pergunta que não quer calar, que a gente vai contar depois, vai cair direito previdenciário no exame de ordem? Quando? A gente vai estar contando depois, vamos deixar no suspense aí para o pessoal se vai cair ou não vai cair direito previdenciário. Adri, então assim, ó. Eu acho que meu retorno está um pouco lento, mas vamos guardar o suspense para o final. Isso aí. Mas eu já vou adiantar que vai. Só no final a gente conta quando. Né? E até porque eu acho que para a própria, né, para estar caindo agora, para sendo cobrado no exame de ordem, já vai trazer a importância que o direito previdenciário tem aí e vai ter pela frente, que a gente tem pela frente. Né? Então eu quero que tu fale, Ali, quero que tu conte um pouco para nós como é que está agora, né, como é que está o previdenciário, o direito previdenciário agora, para quem está querendo advogar, como é que está a área, que dicas tu pode nos dar, comece nos contando alguma coisa. Tá. Então, eu sou um pouco suspeita de falar do direito previdenciário, porque eu amo o direito previdenciário, e às vezes o pessoal diz, é muito detalhe. É muito detalhe, mas para mim são esses detalhes que fazem o direito previdenciário gratificante. Primeiro, porque também nós trabalhamos com os direitos sociais. Então, muitas vezes eu acabo falando, quem me conhece já ouviu falar isso, que é muito mais do que conceder um benefício, é trazer dignidade para uma família. E até hoje eu estava comentando no webinar ali no Congresso Trabalhista, que eu falei para eles também sobre os reflexos das trabalhistas do direito previdenciário, que esses direitos sociais, eles nos trazem muita responsabilidade com o cliente, porque nós trabalhamos com verbas de caráter alimentar. Mas eu comecei no direito do trabalho, logo que eu me formei, eu não entrei direto no previdenciário, e com o tempo, como as áreas eram muito próximas, eu comecei a sentir necessidade de estudar mais o direito previdenciário. E eu fazia algumas coisas de previdenciário, mas não era o carro-chefe aqui do escritório, não era o que eu fazia. E aí comecei a me apaixonar pelo previdenciário, e tanto que fiquei só com o previdenciário. Hoje, praticamente, 9% que eu faço é previdenciário. Diferente, só algumas ações que eu estou finalizando ainda. E eu também, como muitos colegas que começam, eu não tinha nenhuma referência de advogados, não tinha advogados na família, comecei do nada mesmo. Eu sei que os primeiros anos são bem desafiadores para quem está começando, e para mim o direito é uma aventura. Primeiro, é uma aventura porque, senão, é uma profissão para acomodados, é profissão para corajosa, é profissão para pessoas que gostam de estar se atualizando, estudando muito, e é uma profissão que nem um dia vai ser igual ao outro. Então, se você tem espírito de aventura e não quer que nenhum dia na tua vida seja igual ao outro, vem para a advocacia privada. Porque para mim é isso que define. E persistência. Persistência, principalmente nos primeiros anos de profissão. Porque depois, com o tempo, tudo vai ficando mais fácil. Nós vamos tendo mais segurança, nós vamos nos aprofundando, nós desenvolvemos segurança até para cobrar do cliente, que eu sei que no começo isso é uma dificuldade muito grande. Muitas pessoas me relatam isso. Eu tinha bem no começo, depois eu não tinha muita dificuldade, assim, para cobrar, sabe? Até hoje. Se eu vou atender um cliente, eu já gosto de falar de início nos honorários, que aí ele já vê se ele quer fazer, já... Senão nós nem continuamos a conversa. Mas eu sei que é uma dificuldade muito grande e muitas pessoas relatam. Mas, para mim, a advocacia é isso, sabe? Se eu fosse resumir em duas palavras, seria persistência e aventura.
É isso aí, né? A gente tem que, e nós, a gente tem que valorizar o nosso trabalho, né? O advogado tem que valorizar, a gente tem que se valorizar. A gente sabe que quanto trabalho, quanto tempo de faculdade, quanto tempo se especializando e quanto tempo trabalhando em cima de um processo, montando as peças, né? Construindo as provas, né? Fazendo audiência, a gente não para, né? É full time. Então, eu acho que é bem isso que você fala, né, Ada? Eu acho que é muito importante a gente saber fazer, vender o nosso trabalho, né? Acho que tu falou uma coisa super importante, vender o nosso trabalho. E nunca esquecer, né, o pessoal que tá começando, que acima de tudo a gente tem que ser ético, né? Somos todos colegas, somos uma família, então temos que ter ética com o colega. Sempre é bom dar uma ligadinha, conversar, né, trocar uma ideia antes de tomar algumas atitudes precipitadas. Então, é uma dica que a gente dá. E falando em direito previdenciário, Adri, tu sabe que agora, nessa época de pandemia, uma dúvida que surgiu bastante, que o pessoal perguntou bastante, que até foi falado na semana passada, o Bier falou na semana passada, com relação à pessoa que, enfim, né, que é positivada, que contraiu o vírus lá do Covid, tá? Se ela entraria em benefício de auxílio a acidente, se isso seria considerado um acidente de trabalho. Né? Aí o Billy disse assim, olha, se for no local de trabalho, né, se ela se contaminou no local de trabalho, se comprovado que do local de trabalho, aí sim, né? Aí seria considerado auxílio acidente. Como é que tu vê isso no direito previdenciário? O que tu Eu nos acho que conta o do direito? está totalmente correto. Se a pessoa conseguir comprovar um nexo de causalidade, claro que tem profissões que isso é mais gritante. Por exemplo, o médico, o enfermeiro, profissões que têm contato direto com pessoas. Mas se conseguir provar a ligação com o trabalho, claro, por mais que não tenha havido acidente em si, mas nós conseguimos encaixar na equiparação do acidente de trabalho lá do artigo da 8.213, artigo 22. Inclusive, a lei previdenciária que ela vai trazer o que é o acidente de trabalho. Então, vejam como a trabalhista e a previdenciária são muito juntas. Então, pode gerar essa equiparação, e nós sabemos que para a empresa existem muitas outras situações que o reconhecimento de um acidente de trabalho desenvolve. Então, tem fundo de garantia, tem estabilidade, tem possível dano, reparação de dano, dano moral, material, né, a diferença do benefício previdenciário para o salário que a pessoa recebia, que entra no dano material. Então, a empresa também, às vezes, tem uma necessidade de administrativamente começar a fazer defesa. Porque quando existe um acidente de trabalho, a empresa é notificada. Até porque isso também vai aumentar as alíquotas de imposto para ela. Então, olha, veja um ramo de trabalho a mais para nós, que é também a parte administrativa para fazer as defesas desse tipo de situação. E também falando um pouquinho do previdenciário, que realmente tem muitas mudanças, mas também tem muitas oportunidades, tá? Não é, antecipando um pouquinho, porque no final nós vamos falar da prova da B, mas não é o fim, porque nós já tivemos reformas, nós tivemos uma reforma previdenciária no dia 13 de novembro de 2019, foi a emenda constitucional 103. E ali alterou muito, Ju, alterou muito, assim, a situação dos benefícios, ela restringiu muito o acesso aos benefícios. Então, aquelas pessoas que, na data da reforma, elas não tinham direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, que bastava ter 35 anos homem e 30 mulher, e ela já era concedida, ou que essa pessoa que está próximo de se aposentar, ela não se encaixe em nenhuma das 4 regras de transição que nós temos para aposentadoria por tempo, ela vai pegar uma regra definitiva. E aí a regra definitiva realmente restringiu. Mas ela restringiu, por um outro lado, ela abriu um leque maior de oportunidades. Porque hoje é praticamente impossível que uma pessoa consiga seu benefício tenha êxito na via administrativa sozinha. Administrativamente, não é necessário contratar um advogado, mas é quase impossível que a pessoa consiga. Porque se envolver qualquer temática mais complexa, se envolver um período rural que ela tem que reconhecer, ou um período laboral que ela trabalhou exposta a agente nocivo, e nós temos que converter esse período para somar no tempo de contribuição dela, ela vai precisar de um advogado. E agora, com essas mudanças, ela precisa muito de tempo de contribuição, ela precisa muito, por isso que até falando, né, da trabalhista, que ela precisa muito, eu falei hoje de tarde isso no binário, nós nunca precisamos tanto da trabalhista no previdenciário como agora.
diante dessa restrição. Então, por um lado, para o segurado, realmente foi uma restrição muito grande, mas para o advogado abriu um leque de oportunidades. Isso já aconteceu outra vez, já aconteceu em 98, na emenda constitucional número 20, que a princípio parecia que era o fim da Previdência. Só que ela abriu Não. muitas ações interessantes, muitas revisionais decorrentes de lei. Claro que agora nós não temos tantas revisionais decorrentes de lei, mas nós temos muitas revisionais decorrentes do indeferimento de benefícios. O INSS se reestruturou, ele alterou muito, porque até uma época era muito fácil, nós íamos aqui na agência, nós sabíamos quem era o servidor que analisava o nosso processo. Então a gente conversava, tentava ajeitar, dependendo de quem julgar o teu processo, tu já sabia até o que seria interessante tu alegar, porque a pessoa mantinha o posicionamento dela. Hoje, os processos previdenciários, eles vão para uma fila e podem ser distribuídos para qualquer lugar no Brasil. Então, isso acaba... Acho que tem bastante gente que não sabia disso, porque aqui o que acontece? Às vezes, eu, por exemplo, não atuo na área previdenciária, né, Adri? Minha área não é previdenciária. Então, já você não imagina que possa ser assim, né? Isso para mim é uma novidade que tu tá me falando, né? Eu achei bem interessante. Acho bem interessante. Por isso que o desconhecimento é tudo, né? Ver que coisa. E essa revisão que tu fala não tem nada a ver com aquela revisão da vida toda, né? Pra vida toda, né? Aquela é outra. Podemos falar da revisão da vida toda. Existem vários tipos de revisão. Até hoje uma colega me falou assim, faço revisão de médico. Eu disse, olha, posso, faço. Só que revisão de médico tem vários tipos de revisão. De repente eu posso estar precisando de trabalho especial para converter para o comum, que é aquela... O trabalho especial é assim, a pessoa que trabalhou exposta a agente nocivo, por exemplo, o enfermeiro, a operária que trabalhava exposta a ruído. Então, na lei antiga, se ela completasse 25 anos naquela condição, independente da idade, ela recebia o benefício. Esse benefício continua na emenda. Só que agora, além de 25 anos, tem que ter 60 anos de idade, independente do sexo. Mas, por acaso, se ela não tem os 25, mas ela trabalhou 5, nós convertemos aquele tempo em comum. Tem um acréscimo de 40% do homem e 20% da mulher e somamos no tempo dela. Então, se é uma aposentadoria do médico, pode ter essa situação. Pode ter situação de cálculo, pode ter uma atividade, uma revisão que a gente faz muito, que é a revisão da atividade concomitante, que funciona assim. A pessoa que tem 2 empregos, que é muito comum, principalmente professores, né? Quem faz ação de professores tem muito isso. Que tem um emprego de dia e emprego da noite. Essa situação da atividade concomitante, ano passado, pela Lei 13.846, de 2019, ela foi regularizada. Hoje está específico isso na lei. Que o que acontece? Teria que somar, na hora de fazer o cálculo, o INSS teria que somar as contribuições. Só que por várias vezes ele não soma. O que ele fazia? Ele calcula o tempo que ela tem mais atividade, por exemplo, a professora é 30 anos. Só que ela tinha 5 anos de um outro vínculo. E como aquelas aposentadorias, elas aplicam o fator previdenciário, o fator é um redutor. Ele é um cálculo que ele é 0 ponto alguma coisa até 1 ponto alguma coisa. E quando ele é menos de 1, ele incide sobre a média do benefício e puxa para baixo. E ele leva em consideração a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Então, ela aplica aquela de 30 anos e por 5 eles aplicam também. Só que, claro que com 5 anos vai reduzir muito o valor, ao invés de somar os dois valores. Então, tem essa possibilidade que a gente faz muito também, que é uma revisão já reconhecida, pacífica pelos tribunais, que é a revisão da atividade concomitante. Então, pode ser essa revisão, médico, pode ser uma outra situação que existe muito, que é a contribuição acima do teto previdenciário. Que o previdenciário, o INSS, ele tem um teto máximo, que hoje é R$ 6.101,03. Então, contribuições efetuadas acima desse teto, elas são desprezadas, elas não são utilizadas para nada. Então, o que acontece? Só que o INSS aceita de bom grado, né, e não fala nada, aceita. Então, se tiver ainda no período de 5 anos, nós temos que fazer o pedido de volta, um pedido administrativo na Receita Federal, que ele é bem minucioso, tanto que são poucas pessoas que fazem esse pedido. Já me fizeram proposta que eu tenho bastante parcerias com os escritórios em razão de fazer só previdenciário hoje, que eles, mas eu faço parceria para te fazer só a parte administrativa. Eu digo, olha, a parte administrativa ela é tão trabalhosa que nem é vantajoso fazer. Então, ou tu faz tudo ou não faz, porque a parte administrativa é bem complicadinha, mas é possível de se fazer. Então, a gente tem que pedir, porque o que acontece muito em caso de médico, por exemplo?
como pode acontecer em outras profissões, mas médicos acontece muito. Que eles têm uma atividade, então eles têm um vínculo de emprego com uma faculdade, eles têm um vínculo de emprego com o hospital, e daí eles recebem dos planos de saúde, e recebem de todo mundo e vão contribuindo acima do teto. E aí nós temos que pedir essa devolução. Então, existem várias E oportunidades. quanta gente não sabe disso, Adri? Muitas pessoas Quanta não sabem gente, disso. até nós no escritório, por isso que é importante a gente saber, por mais que eu não faça previdenciário, eu posso dar uma dica para o meu cliente e dizer, olha, fulano, está recolhendo acima Claro. do teto, tu tem como rever isso aí, né? É E os próprios colegas, é isso que eu falo, às vezes a gente não faz, mas a gente tem que saber, né, se pode isso. Que coisa. Pode falar, todo Adri, quer falar? escritório, todo escritório, independente da área da atuação, tem demandas previdenciárias. Que eles não sabem ainda que pode estar gerando processo. Claro que quem faz trabalhista tem muito mais. Tem muito mais, que o trabalhista é muito próximo. Mas todos têm, né? É por E isso que a gente até estava hoje. falando, então, o pessoal do trabalho, do direito do trabalho, que está aí, ó, que está nos assistindo, as meninas aí do direito do trabalho, Júlia, Joana, a Jordana, a Jordana está em casa, né? Olha só que show, né? A gente é bem isso. E fora isso, Ali, porque agora eu fiquei super curiosa, se todo escritório tem demanda previdenciária, quero saber mais uma, porque essa aí eu já achei uma. Acabei de achar uma demanda. É. E tu sabe que, olha, uma demanda bem interessante, ainda sem entrar na trabalhista, que não parece, mas olha, é o salário maternidade. Por quê? Porque muitas pessoas, elas terminam o vínculo de emprego, elas não sabem que têm direito ao salário maternidade. E uma vez que a pessoa, tá isso falando de empregada, ainda que ela termine o vínculo de emprego, ela pode ter direito até 36 meses depois disso, ainda a perceber o salário maternidade. Então, muitas vezes a desempregada, ela não pede porque ela não sabe que tem direito. Mesmo sem estar contribuindo Mesmo sem por estar 36 contribuindo, a meses. desempregada. É. E às vezes também clientes, clientes médicas, clientes empresárias, que a gente chama de contribuinte individual, que muita gente conhece por autônomo, porque era autônomo até pouco tempo, também às vezes não pede porque acha que é coisa de quem tem carteira assinada. Então É vale verdade? a pena, às vezes, sabe, verificar. Até, já aconteceu muitas vezes aqui de eu estar encaminhando um benefício por incapacidade, um auxílio-doença, para uma colega. E daí eu vi que lá no laudo a pessoa referiu que tinha tido bebê. Mas eu olhei no CNIS não tinha nada. O CNIS é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é tudo registrado ali, em tese. Tá? É para estar tudo ali. Aí eu lembro que Sim. eu falei para o colega verificar essa situação e nós encaminhamos salário de maternidade. Claro que, como ele é pago só por 120 dias, não dá em tese 4 benefícios, muitas pessoas não valorizam. Só que 4 benefícios é em torno de R$ 4.000. Vamos partir do salário mínimo. Geralmente, esse tipo de ação se cobra 30%. Então, quantas vezes em outras ações mais complexas nós não temos êxito e gastamos muito mais tempo numa ação? Porque não é tudo que nós ganhamos, né? Infelizmente, não é todas as ações que se ganham. Mas é importante sempre se dedicar muito, estudar e plantar bastante para o escritório dar aquela volta. Olha só que show, bem interessante, Adri. Nossa, é para te ver aqui. E aí, não é porque a gente é formado em direito, não é porque a gente é advogado que a gente sabe tudo, né? Eu sempre digo isso. Eu brinco que quando a Sim. gente vai nos almoços de família, né? Todo mundo tem problema e pergunta, como coisa que a gente sabe resolver e tudo. E não, né? Cada um tem a sua especialidade na sua área, né? E por isso que é bem isso, né? A gente tem que estudar muito, tem que se especializar e fazer bem feito o que a gente se propõe a fazer. Então, eu acho que isso aí que tu está me contando agora são duas coisas que realmente já pode ter passado pela minha mão e passou despercebido. Uma forma que eu poderia ter visto e ter aí, né, auxiliado o meu cliente nessa demanda. Né? E, Adri, e o previdenciário, quando se fala em peças, em recursos, o grau de dificuldade, o que tu conta aí para os nossos alunos, para os nossos colegas que estão nos assistindo aí? Assim, o que o previdenciário ele é muito hoje? Ele é muito caso a caso e muito detalhista. Então, tu tem que estar muito atualizado, sempre estudando. O estudo é uma constante.
né, Gil? Para quem quer concurso, para quem está estudando para a OAB, para quem é formado, para quem está na faculdade, o estudo é uma constante. Tu tem que estar sempre estudando. E no previdenciário hoje, como nós passamos uma fase que não existe mais, aquelas grandes revisões decorrentes de lei, ele é muito caso a caso. Ele é muito que os professores chamam de artesanal. Mas artesanal no sentido de que cada inicial tu faz de uma forma diferente. Dificilmente tu vai fazer uma inicial igual a outra, porque cada caso tem suas peculiaridades e tem muita alteração, tem muita decisão dos tribunais que influenciam na tua peça. Toda semana tu tá aprendendo uma coisa nova e tu tem que saber os detalhes, porque se tu não conhecer os detalhes, tu perde dinheiro para o teu cliente e consequentemente perde para você também. Então, o previdenciário, ele é detalhista. E até existem algumas revisões também interessantes. Eu ia falar da reclamatória trabalhista agora, Gi, tu quer acrescentar mais alguma coisa? Então, eu só ia acrescentar que aquela coisa que fala que advogado copia e cola não é verdade, né? Tá aí, Sim. nem, não existe o copia e cola. Claro, alguma coisa a gente até se utiliza para dar embasamento, mas toda ação é única, né? Mas eu quero que tu fale assim, trabalhista, tem até os colegas trabalhistas, quero dar um oi aí pro pessoal. A gente não vai ficar dando oi para todo mundo, tá? Eu vou começar a acenar para vocês aí, tá? Mas um prazer vê-los, o professor Fernando Fior também, fez uma live conosco há umas 2 semanas atrás, também está aí nos Sim, prestigiando, um muito bom. abraço. Mas pode falar sim, Adri, pode falar, eu só ia complementar Até, para que as pessoas precisam dizer que nós copiamos e colamos. Não, é muito é, trabalho, ser advogado dá muito trabalho, né? Mas pode falar assim da trabalhista, acho que é bem interessante a gente falar das aplicações, não sei, enfim, ia falar trabalhista, né? Que é uma questão super importante. então, a trabalhista ela é muito próxima do direito previdenciário. E a trabalhista é muito comum, sempre foi muito comum se usar tempo de contribuição e se usar diferenças salariais para melhorar o benefício previdenciário no INSS. Lembrando que essa situação não é um reconhecimento automático. Então, o fato da pessoa receber a trabalhista não gera direito lá no INSS. É um outro processo, são esferas diferentes e via de regra o INSS ele não aceita. Por exemplo, o INSS ele não aceita decisões que vêm de acordo trabalhista, porque eles partem do pressuposto que o acordo seria uma fraude. O INSS tem um pouco disso, um pouco de a má-fé ser provada, que é o contrário, né? Aquela coisa que a boa-fé é presumida, a má-fé é provada. Mas, enfim, e que acontece muito na trabalhista, quem atua sabe, acontece muito de fazer acordo. Então, o que, que nós fizemos nesse caso? E geralmente acordo é onde se precisa de vínculo, que é onde nós mais precisamos, que tem poucos documentos. Até porque se a pessoa tem bastante documentos, ela pode ir direto no INSS e fazer o pedido e tentar verbalar, sozinha, sem precisar passar pela trabalhista. Mas a gente usa bastante a trabalhista ainda. Principalmente para aprovar vínculo e para aqueles períodos especiais que eu comentei antes, às vezes a empresa não fornece o PPP, que é o formulário que precisa, que é um resumo da LTCAT. Então, eu preciso fazer a trabalhista para aprovar o período, para fornecer esse documento para depois ir para o previdenciário. Lembrando que quando a trabalhista ela é para fins declaratórios, ela não tem prescrição. Então, ainda que seja uma relação de trabalho que se extinguiu há muito tempo, eu posso estar pedindo lá no trabalhista também. Mas aí, nesses casos de acordo, o que, que a gente faz? O que, que eu já fiz quando aconteceu comigo? Eu fiz o acordo, chegou lá, o INSS não aceitou, porque era fraude. Só que eles aceitaram como início de prova material. Uma vez que era vínculo, eu não tinha outras provas, sabe? Não tinha nenhuma. Vínculo, quem trabalha no trabalhista sabe como é que funciona. Mas aí eu levei testemunhas lá na Justiça Federal e fizemos a prova do vínculo de emprego lá. Levamos os colegas e lá é até mais fácil, porque os colegas eles não se sentem tão intimidados, como ali na Justiça do Trabalho, que está o empregador junto, tem outros colegas de trabalho. Lá não é isso, né? Lá é a discussão do benefício previdenciário. Então a gente fez lá, promovemos que as testemunhas, fizemos a prova, que elas falassem todos os requisitos da relação de emprego. Então, habitualidade, onerosidade, subordinação, tudo isso ficou comprovado lá. Então, tem essa possibilidade também. Mas uma das coisas que também é muito bom na trabalhista, que mesmo quando o empregador ele não recolhe os valores, quando a gente tem aquela trabalhista redondinha, foi ouvido testemunhas, que fica mais fácil lá da previdenciária depois, tem documentos, tudo, contestação, sentença, recurso foi para execução. Só que daí não acha o empregador para pagar. E acontece. Uhum. Tanto para Comum. provar vínculo, quanto para provar valores.
Então, o que que a gente faz nesses casos? Ainda assim, nós conseguimos utilizar o período das contribuições, porque não é o sujeito passivo da contribuição previdenciária, nesse caso, não é o empregado, é o empregador. Então, o empregador que é responsável pelo recolhimento da contribuição previdenciária. E o fato dele não ter recolhido não pode prejudicar o empregado. Vejam que coisa boa. É Isso. verdade, é verdade. Não, com certeza, né? Por isso que a gente fala, o previdenciário e o trabalhista, bem como tu falou, né? Eles estão tá muito ligado, né? A gente tem que ter conhecimento, né, de ambas as áreas, enfim. Mas eu acho que para o pessoal que vai querer advogar no previdenciário, aí, então já, ó, só com essa meia hora aí, meu Deus do céu, eu já descobri muita coisa, dá para fazer muita coisa, né, Adri? Que legal. Eu acho assim que para o pessoal, claro, a gente tem que pensar. Agora a gente está, como a gente estava falando antes, essas nossas lives agora desse mês de agosto, a gente está mais focado nos colegas, nos advogados, né? Mas é claro que o aluno, que o que está se preparando para o exame de ordem, também tem que ficar muito ligado no previdenciário. O previdenciário não é tão curtinho, é uma matéria bastante extensa, demanda de bastante estudo, né, Adri? É. Depois tu pode estar falando aí um pouquinho do quanto tem que estudar as leis aí, né? Por quê? Porque o previdenciário vai estar vindo no exame de ordem, né? Não para o próximo, já estou dando spoiler, não para o próximo, né? Não para o 32, mas vai estar vindo, né? Então a gente tem que, o pessoal que está aí no oitavo, no sétimo semestre, que está estudando, já começa a se preparar, já começa a estudar o previdenciário, porque o previdenciário vai ser cobrado, dada a importância do direito previdenciário, né? Então, e é bastante coisa para estudar, se a gente for pensar, né? Tem que saber os benefícios, tem que conhecer os benefícios, né? A Adri falou agora, falou basicamente do salário maternidade e falou do auxílio acidente, deu uma dica do auxílio acidente, né? Mas daqui um pouco, Adri, se tu puder, não sei, e se não for te mandar, bem rapidinho, só dar uma dica para os alunos, para quem está assistindo, do que é cada um dos benefícios. Não sei se fica ruim agora, ou se tu pode nos dar uma dica. Então, eu vou terminar. Eu só vou falar mais duas situações bem interessantes da trabalhista e a gente pode falar um pouquinho sim, porque os benefícios com certeza vai cair no exame da OAB. Até hoje não teve, mas vai começar a entrar nos exames e vai cair, porque benefícios é o dia a dia do previdenciário. É muito utilizado, teve bastante alteração com a reforma, então com certeza essa parte vai cair, tá? Pode Então, falar. falando, olha uma coisa bem interessante também da trabalhista. Porque, às vezes, é muito comum você fazer uma trabalhista, tentar provar uma situação, um vínculo de emprego e ser improcedente. Né? Passou todo o processo, você Uhum. tentou o vínculo e não conseguiu comprovar o vínculo, a ação foi improcedente. Olha que interessante, que mesmo nesses casos de ação improcedente, eu posso estar utilizando esse período para contar tempo de contribuição do INSS. Por quê? Desde 2003, quando uma pessoa física ela presta serviço para uma pessoa jurídica, e não é na forma do vínculo de emprego, mas é um trabalho autônomo, essa pessoa jurídica é responsável pelo recolhimento previdenciário. Olha que interessante. Então, mesmo Verdade. que eu... Pode falar, Gil. Não, isso é Mesmo que... verdade, né? Mesmo na improcedência. Então, eu vou ter uma aspas, procedência lá no previdenciário. Isso, mesmo a improcedência, eu ainda posso estar contando o tempo lá para o previdenciário. Vejam quantas possibilidades nós temos, né? E aí, uma última situação também que eu queria falar aqui do trabalhista, que é bem importante, que teve uma decisão recente, acho que faz uns 2, 3 meses no máximo, aqui no nosso TRF4, que é no seguinte sentido: era uma situação trabalhista de mais ou menos um vínculo muito longo, mais ou menos em 95 até 2007. Tá? Não lembro exatamente se era 2007 ou 2017, mas enfim, era um vínculo muito longo. E aí foi feito lá reconhecido na trabalhista, claro, respeitada a prescrição trabalhista, que é 2 anos, 5 anos, que a gente sabe. Foi pago a trabalhista, chegou a sessão para averbar no previdenciário. E o INSS disse: não, eu concordo com a averbação, só que eu vou só limitar, só vou computar esse período no tempo de prescrição trabalhista, nos últimos 5 anos, e o restante eu não vou computar do período. E também alegou que já a pessoa já estava aposentada há muito tempo e não teria direito a alterar, por exemplo, fazer um pedido de revisão, nesse caso, que era alterar a sua aposentadoria, porque ela já recebia há muito tempo. Mas aí chegou lá no tribunal, olha o que ficou definido, que coisas interessantes. Primeiro, que a qualquer tempo
o seu cadastro, o seu CNIS, as suas contribuições sociais podem ser revisadas. Tanto para contar tempo, quanto para contar contribuições. Então, essa revisão pode ser feita a qualquer tempo, independente de você ser aposentado ou não. Também, olha que coisa muito interessante também. A prescrição trabalhista é da área trabalhista. Na área previdenciária, você não pode aplicar essa prescrição de 5 anos. Então, se a pessoa trabalhou de 95 a 2007, ela tem direito a implementar essas diferenças de remuneração durante todo esse período. Talvez ela ganhasse 2.000 e conseguiu reconhecer R$ 1.000 de hora extra. A título de exemplo, todos esses anos. Todas essas contribuições podem ser incluídas, tá? Independente do período trabalhista. Só que o que acontece? Como é que vão ser apuradas essas contribuições? Nesse caso, de reclamatórias mais antigas, e muitas pessoas devem ter no seu escritório, esse tipo de reclamatória com vínculo longo, ela pegava ainda o FGTS de 30 anos. E como a base de cálculo do FGTS é a mesma da contribuição previdenciária, o que aconteceu? Foi utilizada essa base de cálculo do FGTS para serem calculadas as contribuições previdenciárias na época própria. E foi utilizado todo o período. Veja que interessante isso para nós. Um produto a mais. E até há muito produto tempo, a gente tem. É muito produto. Muito produto. Verdade. Até há pouco tempo, as agências, elas tinham uma restrição muito grande, na verdade. Nem era tão pouco, era muito grande. De estar fazendo essa verbação dessa trabalhista separado do pedido de aposentadoria. Porque geralmente é um processo que é trabalhoso para eles. Então, diz assim, vai se for um processo com um pouquinho tempo até verbo, mas muito tempo, aí é melhor esperar para aposentadoria. E tinham resistência. Só que agora, a partir de maio, dia 13 de maio, o INSS emitiu uma portaria, durante a pandemia, a portaria 123, dizendo o seguinte, na verdade, o sistema está sendo ajustado para que a alteração de vínculo possa ser feita a qualquer momento pelo sistema eletrônico. Então, vejam que situação boa para quem faz trabalhista, que momento favorável que você está finalizando o teu processo, vai pagar o teu cliente para oferecer a verbação lá no previdenciário. Já combinar os honorários, já receber. Não existe momento mais propício, né, Ju? Que legal, verdade, muito, muito show. Nossa, muita informação, Adri. Eu acho assim, ó, que o pessoal que tá acompanhando aí tá tendo muita informação e não sei se eles estão tendo a mesma sensação que eu, mas que de repente eu me parei agora e pensei, nossa, eu deixei passar por desconhecer isso, deixei passar despercebido alguma coisa, sabe? E aí agora eu tava pensando, vou ter que ir lá olhar um processo, vou lá ver um processo para tirar uma dúvida, sabe? Eu acho bem, super, super, super importante isso aí. Né? Mas adorei, Adri. Para mim tá pensando muito, muito produtivo. Te cortei, aqui meu retorno acho que tá atrasada. E lembrando também que a revisão previdenciária, a revisão de aposentadorias, elas contam a partir de 10 anos para revisar o benefício, mas começa a contar a partir do dia 1º do mês seguinte ao recebimento do primeiro pagamento. Então, se a pessoa ela pode estar aposentada há 10 anos, mas ela ficou discutindo seu benefício 1, 2 anos e vai contar do primeiro dia do mês seguinte ao recebimento do primeiro pagamento. Não é da data do requerimento, porque as pessoas confundem com a DER. Pediu o benefício, então data 10 anos. Não, tem que cuidar o primeiro pagamento. Daí começa a correr o prazo. Daí começa a correr o prazo de revisão. Então tem muita coisa ainda que nós podemos revisar. Muita coisa mesmo. Então, quer dizer, dá para se afirmar, então, Adri, que o pessoal que quiser advogar no direito previdenciário tem muito campo, tem muita coisa, muitas oportunidades. Fim que nada, né? Fim nada. Não, é o começo. Verdade. É o início. Existem muitas revisões, tem a revisão da vida toda, agora tem a revisão do tema 810 também, que é bem interessante, que é mais para quem faz previdenciário mesmo, que é uma revisão do juro da Fazenda Pública, que foi declarado agora em março, que foi o tema 810 da STF, que a TR é inconstitucional. Já tinha uma decisão antes, mas eu nem vou entrar e fazer a explicação, porque caberia uma live só para isso. Mas resumindo, o que acontece?
Hoje os processos já transitaram em julgado, mas nós temos previsão que quando existe um título executivo judicial, fundado em lei declarada para o STF e inconstitucional, esses 2 anos da ação rescisória, eles começam a contar a partir do julgamento do STF. Claro, se fez menos de 2 anos que transitou em julgado o teu processo e foi aplicada a TR, ótimo, só faz ação rescisória e pede PCAE. Mas períodos antigos ainda existe tese para revisar também. Né? Tem a vida toda, que é uma revisão para incluir valores que foram recebidos antes de 94, que veio uma lei, alterou, veja como alterações de lei criam situações para gerar demandas para nós. Por isso que para nós, advogados, essas a reformas, alterações, infelizmente para o segurado, não é bom, mas para o advogado cria um mar de possibilidades, com certeza. E a Joana Pazinato, né, nossa colega que está lá em Santa Catarina, né, falando aí, e ainda tem a área da advocacia previdenciária empresarial, que também eu acho que que tem muita área de trabalho. Né? Tem muito obrigada, João. Isso, obrigada de participar. Eu recebi uma notícia ainda, nem pude entrar antes de fazer a live, mas dizendo que o STF decidiu que não incide mais a parte da contribuição previdenciária patronal no salário maternidade. Claro que é importante ler os votos, entender direitinho o que está acontecendo, né? Eu sabia a notícia, mas não pude aprofundar. Mas é uma demanda empresarial. A defesa dos nexos de causalidade nos casos de acidente, porque, como a gente falou antes, o acidente ele gera muita repercussão. E, às vezes, é reconhecido o acidente pelo NETEP. O NETEP nada mais é do que um número que faz um cruzamento pelo código da empresa, o Código de Atividade Econômica da empresa, com o CID, e já diz que é acidente de trabalho. E, às vezes, nem é um cruzamento numérico apenas. Cabe defesa, a parte empresarial é gigante. Então, fora isso, nós conversamos sobre os benefícios, mas tem muita coisa ainda, com certeza. A Joana tem toda a razão de lembrar da parte empresarial. Obrigada, né? Que bom, João, por ter participado, que bom pelas dicas, né? Eu acho que é super importante trocar, a gente está trocando essas informações. E falando um pouquinho de próximo exame, né? Então a gente vai, para a gente também não se alongar demais, né? Vamos fazer várias lives aí, né? Vamos ter muitas, né, Adri? Mas olha só, falando no exame 31, que o pessoal estava perguntando, a princípio o exame 31 está marcado agora para o dia 4 de outubro. O princípio está marcado, o princípio vai sair, mas a gente está preocupado, o pessoal está preocupado, né? Sem dúvida, acho que está todo mundo ansioso, nervoso, né? Porque a gente estava esperando essa prova entre a primeira e a segunda fase agora, são 6 meses de espera, nunca na história, né, do exame de ordem isso aconteceu, então a gente entende o pessoal que está ansioso, mas vamos se manter em constante estudo, vamos continuar estudando, não vamos desanimar, que com certeza a segunda fase vai sair. Vamos acreditar que é 4 de outubro. E se a segunda fase do 31 sai em 4 de outubro, a primeira fase do 32, a previsão dela é para 6 de dezembro. Né? Então a gente vai ter uma primeira fase do 32 esse ano. Pronto, mas vai cair o previdenciário no 32? Ainda não. No 32 ainda não. Ainda não, mas o direito previdenciário, sim, ele estava previsto já para início do ano que vem, que era para ser o exame 34, né, que era para ser o ano que vem, só que o 34 não vai sair no início do ano, por quê? Porque a gente tem o 32 ainda, né, que era, porque se nós teríamos o 32 e o 33, mas em função da pandemia, então, o 32 com previsão de prova, a previsão que eu digo para 6 de dezembro é uma aposta nossa, tá? Não é, a OAB não se manifestou nada desse sentido, mas como a gente sempre aposta que é 2 meses depois da segunda fase. Então, se o 31 está marcado para 4 de outubro, 2 meses depois é 6 de dezembro. Por que não é 29 de novembro? Porque tem as eleições que também foram adiadas e vão estar acontecendo no dia 29 de novembro. Então, a OAB não vai fazer prova no dia 29. E no dia 22 eu acho que é muito, muito cedo, né? 22 de novembro. Então, a gente acredita aí nessa prova para 6 de dezembro. E aí, se prepare para o 34, que o 34 vai vir com previdenciário, e a Adri, a aposta da Adri e minha também, né, Adri, é que vai cobrar os benefícios, porque não tem como não saber benefício em direito previdenciário, né, Adri? Tem que saber um pouquinho de cada um. Dá uma diquinha de cada um aí para nós, bem breve, só para não deixar passar em branco.
O principal que vai cair, com certeza, é a aposentadoria por tempo de contribuição. Porque sobre a aposentadoria por tempo de contribuição incide muita regra. Tem regra ainda que é o quebrado nos concursos, que vem lá de 98, da emenda constitucional número 20. Porque antes nós tínhamos aposentadoria integral, 35 anos, e proporcional, com 30. E a mulher também tinha integral e proporcional. E ali, com aquela emenda constitucional número 20, cortou essa possibilidade, ficou só a integral. Depois, na reforma trabalhista, a reforma previdenciária, agora de novo teve alteração, praticamente foi extinto esse benefício, e hoje nós temos, para quem não se encaixa nas regras de transição e não tinha direito adquirido, a aposentadoria que nós chamamos de programada, que ela é só por idade, aí 65 homens, 62 mulheres, e a aposentadoria especial, que continuou para quem trabalhou toda a vida exposto a agente nocivo, que antes não tinha o limite de idade, era 25 anos, a aposentadoria especial, que é uma espécie da tempo de contribuição. Hoje, ela tem um limite de 60 anos, e até que às vezes os clientes confundem, mas eu queria uma aposentadoria especial, pedi uma por tempo. Nem tem onde agendar no meu INSS, porque ela é uma espécie da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, nós agendamos a por tempo de contribuição e ela é analisada. Então, essas aposentadorias, com certeza, vão cair. Teve muita alteração. Também salário maternidade, pode cair alguma coisinha. Aposentadoria por invalidez, porque também teve alteração, inclusive na nomenclatura. Agora, aposentadoria por incapacidade permanente. Auxílio doença, porque envolve muita regra. Envolve questões da pessoa estar na qualidade de segurado quando pede o benefício. Quer dizer, ela tem que ter vínculo, ou ele está naquele período que nós comentamos lá no início da live, que ela está desempregada, mas ela ainda pode manter o vínculo com a Previdência por até 36 meses, podendo receber qualquer tipo de benefício. Tem também o número mínimo de contribuições, que é a carência, que por um auxílio-doença é 12, por uma aposentadoria é 180. Existem regrinhas ali que podem, a pessoa perdeu a qualidade de segurado, multou, esse tempo reduz pela metade. O auxílio reclusão, que também teve muita alteração. Auxílio, né? O auxílio reclusão é um benefício que é para o familiar do apenado. Não existia nenhum tipo de carência, não precisava ter contribuição mínima. Esse é a pessoa por morte. E aí veja a grande alteração que teve ano passado, desde janeiro, com a medida 871, que converteu em junho na lei 13846, precisa ter 24 contribuições. Então, do nada, hoje, para gerar um auxílio, e também é um benefício polêmico, que ele causa muito polêmica pelo desconhecimento. Porque as pessoas têm umas ideias que é um salário mínimo por filho, não. E antes até poderia passar um pouquinho de salário mínimo. Agora, depois dessas alterações que eu mencionei, ele é um salário mínimo. Não tem benefício mais que auxílio reclusão com salário mínimo. O que dá para perceber, Adri... O que dá para perceber, que por tudo que tu falou, eu acho que tantos colegas, os alunos da 2S estão percebendo, é que essas alterações que mudou agora, mudou 2019, mudou 2020. Quer dizer, são alterações super recentes, né? O que com certeza demanda, sim, muito estudo, né? Não só para o exercício da advocacia previdenciária, mas também para o exame. A gente sempre diz que para o exame a gente tem que esperar o edital. O edital vai dizer até aqui, até a lei, até ali está sendo cobrado. Então, a gente mais ou menos se prepara para isso. Mas eu não preciso se preocupar, porque com certeza, quando a nossa equipe de professores é especializada, é atuante, né? Quer dizer, tem vasta experiência na área de atuação e vai estar sempre ligadinha dando dicas aí. Na semana que vem, a gente tem a live com a doutora Jamila, então a gente já aproveita e já faz o convite para que o pessoal venha para a live da semana que vem, toda quarta-feira, esse mês de agosto, mês do advogado, e a partir de setembro as lives focadas diretamente para a segunda fase do exame de ordem, que vai estar acontecendo no dia 4 de outubro. Tá? A missão da 2S, eu sempre falo, e não posso deixar de encerrar a live, para começar o encerramento sem falar, que a missão da 2S, né, Adri, é compartilhar conhecimento. Seja compartilhar conhecimento para quem vai prestar o exame de ordem, seja compartilhar conhecimento para o jovem advogado, para o advogado experiente. Eu tenho 20 anos, né, de formada, e muita coisa que você falou hoje, desculpa, eu não sabia, né? Por quê? Porque não me atualizei, não segui essa área, e eu tenho sim que saber, porque para o exercício da minha profissão eu preciso sim, né,
assessorar o meu cliente, inclusive na área previdenciária. Então, eu acho assim que a nossa ideia sempre é estar aqui para compartilhar o conhecimento. Então, a gente, além dos preparatórios de primeira e segunda fase da prisão de ordem, a gente tem vários cursos voltados para aperfeiçoar, para que o advogado possa se aperfeiçoar e o jovem advogado aprenda a advogar. O que a Adri falou no início da live, para quem perdeu, nós, advogados, temos que saber cobrar pelo nosso trabalho. Nós, advogados, temos que saber o que a gente pode ou não pode fazer numa audiência, como a gente porta ou não se porta, a gente pode falar que o juiz não pode, e a gente também tem esses cursos, né, para o jovem advogado para dar esse primeiro auxílio. Né? E como a Adri pode confirmar aí no nosso último curso de previdenciário, né, Adri, fez-se um grupo, e a Adri até hoje, o pessoal que participou do curso, né, se precisa de uma ajuda, tá auxiliando. Então, sempre que vocês tiverem interesse em saber, nos chamem no direct, nos sigam nas redes sociais, que a gente sempre está postando informações, tanto dos cursos que a gente tem, que a gente oferta, como de dicas, novidades, né? Alguma alteração de lei que de repente passa despercebido, e a gente tem sempre essas dicas. Então, o que a gente sempre espera é que vocês estejam conosco, né? E para a gente não se alongar também, né? A gente procura manter, porque a gente sabe que o pessoal tá cheio de coisa. A Adri deve estar super cansada. Vocês estavam hoje desde as 2 da tarde, né? Eu chamo de congresso, né? No mini congresso que eu participei, parei às 3 horas porque eu tinha uma audiência às 15 horas, então tive que sair, mas estava super legal, assisti o Lara, estava com a presidente da OAB também, a Morgana, né? Enfim, estava participando. Muito legal, o Bira, Jamila, Adriano, uma galera super legal. Eu imagino também que você esteja cansada, né, Adri? Mas quero te agradecer de coração pela tua disponibilidade, por você ter participado conosco, por ter nos esclarecido tanta coisa, né? E que logo que começarem a cobrar o direito previdenciário, então no 34, a gente vai estar aí trabalhando em conjunto para dar todas as dicas para que os alunos, então, logrem êxito na aprovação. Né, Adri? Então, eu vou abrir aí para as tuas considerações finais, né, para que você possa fazer as tuas considerações finais, e depois eu faço o fechamento aqui. Obrigada, Ju. Adorei participar. Nem vi o tempo passar. Nem me senti cansada. Para mim, nós estávamos ainda nos primeiros 20 minutos, quando eu vi já quase 1 hora aí. Bem interessante, né? Como eu falei, eu sou suspeita porque eu adoro direito previdenciário, posso ficar falando, eu perco a noção do horário mesmo. O pessoal dos cursos sabe, teve um curso que nós saímos, dali era 11h30. Nós começamos a falar, e o curso vai passando, e vão surgindo os casos práticos, e a gente se envolve e não vê a hora passar mesmo. Né? Mas que venha o previdenciário para a OAB, que nós estamos preparados, é bastante coisa, mas nós vamos dar conta. Como eu falei, a minha dica fica aí, seriam os benefícios, todos, pensão por morte, benefício por incapacidade, aposentadorias, auxílio reclusão, alguma coisa disso com certeza vai cair. E quero agradecer mais uma vez a oportunidade, você, a família 2S, que sempre me acolheu com tanto carinho, as colegas que assistiram, que nos prestigiaram, doutora Natane, doutora Jamila, que é minha parceira de lives, a Sandra Brambati, de Tapejara, a pessoal de Soledade também, que entrou, fiquei bem contente, a minha família, minha mãe, que sempre me assiste, minha irmã, também participa às vezes. E agradecer a todos os colegas, então, no mais que nos assistiram, às vezes a gente não consegue nominar todos porque vai passando as conversas e nós não conseguimos elencar todos, mas todos muito participativos, a Joana também contribuiu ali falando do direito previdenciário empresarial. E é isso, muito obrigada, sucesso a todos, o que precisarem, pode entrar em contato no WhatsApp, no Instagram, que eu adoro conversar sobre previdenciário, às vezes não consigo responder na hora, às vezes o colega fica com receio achando que vai incomodar, mas não é incômodo. Adoro ainda saber de situações diferentes que surgem, às vezes no escritório, uma coisa totalmente diferente, nós temos que correr atrás e tentar pesquisar e achar uma resposta. Isso que é o gratificante do direito previdenciário e da advocacia. É a gente poder fazer diferença e estar ajudando as pessoas. E um beijão para vocês, tudo de bom. Obrigada, Adri, obrigada a todos que participaram, as nossas famílias, né, que estavam aí também, a minha irmã, meu sobrinho, que a família é uma coisa assim que tem que estar sempre nos apoiando, né? Fantástico. Colegas, alunos, né? Muito obrigada. E nos acompanhe, então, que semana que vem a gente tem mais uma live e a gente se encontra aí com a doutora Jamila. Tá certo, pessoal? Obrigada, Adri. Um beijo. Gente, até semana que vem. Espero vocês. Tá? Beijo. Tchau. Tchau. Até.